Realiza-se de 22 a 24 de outubro, em Kazan, na Rússia, a 16ª Cúpula do BRICS, o grupo que reúne, originalmente, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Esta 16ª Cúpula será a primeira em que participarão os 5 novos membros: Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia. Prevê-se a presença de 32 países ao todo, ou seja, além dos 10 membros permanentes do BRICS, 22 outros países participarão das consultas e dos debates. Espera-se também a presença de 24 líderes de Estado. Aqueles países que não tiverem a presença dos seus líderes de Estado serão representados também por altas autoridades. A cúpula do BRICS será uma oportunidade importante para a realização de discussões sobre a nova ordem política e econômica internacional emergente. No temário estão temas de grande interesse para toda a humanidade. A nossa reportagem ouviu 2 acadêmicos brasileiros sobre o assunto. Rita Coitinho, doutora em Geografia na Universidade Federal de Santa Catarina, falou sobre a abrangência da pauta da 16ª Cúpula do BRICS. E Lucas Gissoni, mestre em Economia Política Mundial na Universidade Federal do ABC, em São Paulo, discorreu sobre a relação entre a realização do BRICS e as lutas dos povos do Sul Global por uma nova ordem econômica e política mundial. Acompanhe. Bom, o que a gente espera dessa cúpula é que a gente possa avançar, os países, né, membros dos BRICS, tanto do BRICS inicial quanto o ampliado, possam avançar em alternativas, especialmente no que diz respeito ao sistema financeiro e monetário internacional, que foi, na verdade, o mote, né, de criação e de organização do BRICS, foi justamente a insatisfação desses países com o sistema financeiro e monetário internacional, cuja reforma não tem como resolver, né, por meio de reformas, isso já foi provado, e os países já perderam qualquer tipo de expectativa numa reforma, então é daí mesmo que vem a ideia dos BRICS. Só que, ao mesmo tempo, não houve até o momento uma concertação entre os países do BRICS para que haja, de fato, uma alternativa consistente para se solucionar esse problema da falta de confiança, né, no sistema financeiro e monetário e também do domínio dos Estados Unidos sobre todo o sistema. Então, é necessário um sistema que não seja dominado pelos Estados Unidos, pelos seus sócios europeus, e um sistema que, ao mesmo tempo, seja eficaz e que seja confiável. Espera-se, todas as expectativas em relação a Kazan estão centradas nessa questão. Para além da questão financeira e monetária, o BRICS tem o desafio de consolidar também alternativas tanto no sistema do comércio internacional, consolidação do comércio internacional, articulação de vias, articulação de infraestrutura para o comércio internacional entre os países do BRICS e seus parceiros, né, seus vizinhos, seus sócios regionais, e também que se avance paulatinamente em agendas que são tão estratégicas quanto a agenda econômica, no sentido de se criar uma articulação duradoura dos países do BRICS. Eu falo, por exemplo, de uma articulação duradoura em relação a competições esportivas, por exemplo, né? A gente já teve os Jogos dos BRICS esse ano, mas que haja uma ampliação desse tipo de cooperação que cria laços, cria amizade, cria bom relacionamento entre os povos dos países, e avançar também para mecanismos de trocas culturais eficazes, como ensino de língua, trajetos de deslocamento para turismo e também comércio, mas fundamentalmente turismo, rotas civis seguras, rápidas e com preços, né, acessíveis aos povos desses países, para que possa haver trocas, né, não apenas comerciais, mas trocas também
de cidadãos dos países se visitando, se conhecendo, e tornando a participação nos BRICS algo mais palatável para os povos que o compõem. Falo também, por exemplo, na cooperação em ciência e tecnologia. Alguns países dos BRICS são potências científicas e tecnológicas. Falo especificamente da Índia e da China. É preciso que se criem também mecanismos de cooperação para que os demais países dos BRICS possam se desenvolver nesse âmbito, né, da ciência e tecnologia, que é tão essencial no nosso tempo. E ainda eu acho que fundamental é a criação de alternativas comunicacionais, né, para os países dos BRICS, tanto do ponto de vista do acesso à rede internacional, à internet, como redes sociais, redes de comunicação que possam ser confiáveis e que possam ter também algum tipo de controle no sentido de se evitar desinformação, né, e de fazer com que os países possam se integrar também cada vez mais naquilo que circula em termos de cultura, em termos de produção cinematográfica e jornalística dos países do BRICS. Então nós teremos essa cúpula, né, que vai ser um dos grandes eventos aí do ano. A Federação Russa já está inclusive anunciando, né, que vai ser talvez o maior evento diplomático realizado no território da Federação Russa, né, o maior evento de relações exteriores. Então, de fato, é um evento muito esperado, né, um dos temas que está se falando muito, que vai ser debatido, talvez chegue a alguma decisão importante, é um novo sistema de pagamentos, né, do BRICS, né, um sistema que deve rivalizar aí com os sistemas ocidentais controlados pelos Estados Unidos, pelo sistema de Bretton Woods, né, nomeadamente o SWIFT, e que vai ser um sistema de pagamentos entre bancos centrais, né? Então, por exemplo, uma companhia brasileira deseja comprar, né, produtos chineses, ela vai transferir o dinheiro para uma conta no Banco Comercial Brasileiro, que por sua vez transfere para o Banco Central do Brasil, e que o Banco Central do Brasil vai se comunicar, vai transferir dinheiro com o Banco Central chinês, e assim serão feitos os pagamentos, né? Então, um sistema que está prometendo aí rivalizar, inclusive, com a preponderância do dólar, né? Então, de fato, eu acho que a cúpula vai ser um ponto de inflexão, né? E que caminha aí para a construção do que o pessoal tem chamado de mundo multipolar, né? De uma ordem multipolar no mundo, né? A questão do mundo multipolar, ela pressupõe os polos de poder, né? Que é uma coisa muito tributária da ciência política, das relações internacionais estadunidenses, né? Daquele realismo, né? Das relações internacionais, que analisa basicamente a política das grandes potências, né? Que eles chamam em inglês Great Power Policies, né? De fato, esse é um vetor de análise que eu considero importante, né? E eu acho que ele é interessante para analisar uma cúpula do que são, de fato, as grandes potências emergentes, né? Mas, como lutadores também anti-imperialistas, a gente não pode esquecer que o motor do processo histórico de luta, né, entre nação e imperialismo, né, da contradição entre nação e imperialismo, é os povos em luta, e os povos em resistência, né? Então, a gente deve, inclusive, lembrar, né, que o motor de tudo que está acontecendo hoje no mundo vem muito mais daí, né, dos povos em luta, do que da reorganização das potências, né? Aliás, os grandes temas de hoje em dia, né, que estão movendo o mundo são o quê? Um puxado pelo ataque imperialista à Rússia, né, que se defende na Ucrânia, né? Então, isso aí está sendo, o motor está sendo o próprio imperialismo, e o outro, a resistência do povo palestino ao sionismo e ao apartheid, o genocídio israelense, não é verdade? Então, disso a gente pode inferir que, né, a força motriz do processo histórico é o povo em luta, né? E o BRICS, inclusive, ele vem atrás disso, né? Tanto que a Palestina vai ser um tema importante também da cúpula, né? O Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, deve estar lá, né? E isso é um sinal importante que o BRICS vai dar, né, em apoio à luta do povo palestino e contra o apartheid israelense, né?